Relacionamento saudável em casa também gera filhos saudáveis. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A versão de Almeida diz assim, né? Instrua a criança no caminho que deve andar e quando for velho, ainda assim vai se lembrar deles. Um conselho para você seguir com seus filhos. Quando crianças, ou seja, quando seus filhos são pequenininhos ainda, alguns conselhos. Primeiro aqui, deixe-os notar que você acredita na oração. É importante seus filhos saberem disso. Eu não estou dizendo, note que eu não coloquei assim, deixe os seus filhos te ver orando. Não, não é isso. Porque às vezes, eu estou sendo aqui honesto com vocês. Ninguém, nem eu, nem vocês, a gente ora em público do mesmo jeito que a gente ora em particular. Quando a gente ora em público, a gente ora em público, tem mais gente ouvindo a nossa oração, a gente ora de uma maneira diferente. Então, se você está orando no seu particular, chegou alguém, você muda o seu jeito de orar. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que deixe os seus filhos verem que você acredita na oração. Que quando você fala, eu vou orar, é porque você vai orar. Que quando você pediu para Deus, você fica tranquilo, nós pedimos para Deus. Que quando eles te ouvem falando com Deus, que eles veem em você sinceridade no que você está falando. De fato, você acredita naquilo que você está fazendo. Segundo, leve-os a respeitar as coisas do Senhor. Se vocês me permitem, a maioria desses conselhos, estou sendo honesto com vocês, não são conselhos baseados no que eu ensinei aqui para os meus filhos. Olha que eu estou ensinando olhando na cara do meu filho aqui, de cara com ele aqui. Não é isso. São conselhos que eu vi na vida dos meus pais para mim e que eu tento reproduzir na vida dos meus filhos. Leve-os a respeitar as coisas do Senhor. Desde pequeno a serem reverentes diante dos cânticos de adoração e perante as Escrituras. Sabe uma coisa que meu pai não me permitia, mas não me permitia mesmo, e se eu fizesse eu apanhava. Era brincar com cânticos. Sabe, trocar a letra para ficar engraçado. Apanhava. Ele chamava aquilo de falta de respeito e falta de temor a Deus e que ele não queria um homem crescendo dentro de casa sem o temor a Deus. Falta de respeito diante das Escrituras. Por exemplo, havia um costume na igreja dos meus pais, vamos ler as Escrituras, vamos ler o livro tal. Todo mundo ficava em pé, abria as Escrituras e vamos ler. Tudo bem, é uma posição reverencial, é alguma coisa litúrgica? É. No entanto, mostrava um respeito que se tinha pelas Escrituras Sagradas. Meu pai, por exemplo, quando ele ia ler a Bíblia, eu sabia, não pode interromper. É um momento santo, sagrado, aquele tempo dele com as Escrituras Sagradas. Conte histórias com princípios bíblicos. Note que eu não citei só conte histórias bíblicas. Eu disse conte histórias com princípios bíblicos. Eu estou dizendo isso porque alguns contos da Bíblia não são contos para criança. Você tem que lê-los, refleti-los, para então saber explicar ali para as crianças. Pega o livro de Juízes, vai explicar o livro de Juízes ali para as crianças. De que o homem pegou e as pessoas violentaram a esposa dele e deixaram-na como que morta na porta da casa dele. O homem pega a esposa morta, esquarteja a mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. Vai contar essa história para o teu filho antes dele dormir. Ele não vai dormir de noite. Então, não é contar história bíblica, mas é contar histórias com princípios bíblicos. E as melhores histórias são aquelas que você mesmo cria. Quando você olha as Escrituras Sagradas e reconta aquilo para as crianças. Eu já acho mais fácil contar histórias de Jesus e do Novo Testamento. Essas eu acho muito mais fáceis. Primeiro porque você já dá a chave de interpretação para essa criança, que é a vida e obra de Jesus. E o amor dele pelas pessoas. Então eu acho que aqui é uma boa dica. Mas faça isso. Por que eu estou dizendo para fazer isso? Por a seguinte questão. As séries da Netflix e os desenhos, e talvez até novelas, estão doutrinando muito mais seu filho e sua filha do que você.
Então, quem que é o pai dele e a mãe dele, de fato? Ou mãe dele ou mãe dela? Então, é vocês que têm que ensinar a criança. Então, ensine, lembra do texto bíblico? Ensine a criança no caminho que deve andar. É você que tem que fazer isso. Não é dar para alguém ensinar. O respeito aos seus pastores e líderes e aos mais velhos. Isso eu dou graças a Deus que meus pais me ensinaram. Sempre chamava qualquer senhor, qualquer pessoa mais idosa de senhor, de senhora, um respeito. Quando a gente estava falando, um idoso falava, fica quieto, deixa o idoso falar. A gente ouvia o idoso falar, mesmo que a gente tivesse pressa, deixa o idoso falar. A gente aprendia isso como respeito. Ensine respeito aos pastores, aos líderes. Eu tinha uma honra pelos meus pastores dos meus pais. Que honra que eu tinha. E quando eles iam almoçar lá em casa, meu Deus do céu, era o anjo de Deus que estava lá em casa. Então é interessante isso. Talvez isso gerou em mim essa paixão que eu tenho pela igreja. Quem gerou isso em mim foram os meus pais. Uma outra dica, leve-os a se envolverem com a igreja. Onésio, mas você só está falando de igreja? Eu sou pastor, você quer que eu fale o quê? Eu vou falar mesmo, você tem que se envolver com a igreja. Para de ser preguiçoso e envolva o teu filho com a igreja. Agora nós estamos numa época de confinamento, não temos a nossa reunião pública. Mas quando tínhamos a nossa reunião pública, quantos domingos você faltava? Responde aí para a tua família. Responde, quantos domingos você faltava? Você tem a semana inteira para fazer alguma coisa, você vai deixar para fazer na hora do culto de domingo e não vai para o culto. Aí sua criança fica em casa, aí daqui a pouco não faz amizades no meio da igreja, não vê importância de si para as reuniões da igreja. Depois, quando chega na adolescência, tudo mais, ai, meu filho desviado do evangelho, e eu criei na igreja. Criou na igreja nada, criou na igreja nada. Meu pai, ó, tem gente que pode reclamar disso. Eu sei, eu entendo que era difícil, culto na minha igreja era cedo, eu ficava tonto de sono e meu pai disse, nós vamos para a igreja. Hoje, olhando para trás, eu falo, meu pai estava certíssimo. Porque se deixasse, eu ficava dormindo até as 11 horas, depois ia jogar futebol, depois ia assistir isso, ia assistir aquilo, né? E nunca que ia para a reunião da igreja. Meu pai ensinou a criança no caminho que devia andar e eu peguei paixão pelas coisas de Deus por causa disso. Então ensina isso aos seus filhos. Incentive-os a desenvolver logo cedo algum ministério. Incentive-os a desenvolver logo cedo algum ministério. Ministério é serviço, ensina seus filhos a servir. Tem uma coisa que eu gosto na Carisma. Eu gosto quando eu vejo às vezes pais que são cooperadores. E daqui a pouco eu vejo aqueles catatauzinho, criancinha, com o crachazinho lá de cooperador e querendo servir também, querendo ajudar também. Eu falo, esse está ensinando. Está ensinando a servir, a se doar, a se dar. É tão lindo quando isso acontece. Incentive-os à comunhão. Você sabe muito bem como os amigos influenciam a formação de seus filhos. Eu estou aqui, por exemplo, diante do Eduardo. Eduardo conhece os meus amigos e ele tem uma grande consideração pelos meus amigos. O André, meu outro filho, também tem grande consideração pelos meus amigos. Ele sabe disso. E eu sei o quanto os meus amigos foram influentes na vida dos meus filhos. Então, tem essa importância da gente saber que a comunhão é algo bom e ensinamos isso para os nossos filhos. Lembre-se do seu comportamento. E lembre-se que o seu comportamento ensinará mais do que as suas palavras. Então, meu querido, não trate mal pessoas. Seus filhos vão aprender. Eu me lembro uma vez, vamos ver se... Era o Dudu que estava comigo. Tenho quase certeza que era o Dudu que estava comigo. É o Dudu, sim. Não era o André, não. Era o Eduardo. Nós estávamos saindo um dia tarde da Carisma, mas bem tarde. E eu estava dirigindo. Estava num carro alto. Era o Dudu. Eu estava num carro bem alto que eu tinha. E cheguei num semáforo, ainda relativamente perto da Carisma, parou do meu lado aqui um carro, né, também o Dudu se lembrou, também de janela aberta. E o rapazinho ali que eu vi, crescido já, porque eu os conhecia de muitos anos atrás, estávamos distantes nesse momento, e eu vi ali o rapazinho, eu falei, fulano, como é que você tá? Tudo bem, cadê teu pai? Meu pai está aqui dirigindo, eu abaixei um pouquinho, vi ali o pai dele, e eu falei, e aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Olha, um beijo para a família, Deus abençoe vocês e tudo mais, tal. E o menino, que legal, tal. Abriu o semáforo, saímos. E aí o Dudu me perguntou, pai, quem que é? Eu falei, filho, é o cara que mais me deu problema na minha vida. Foi esse cara, recentemente. Esse cara aí.
Então, meu filho virou assim para mim e falou, já aprendi como é que se trata um inimigo. É o que Jesus ensinou para amar os inimigos. Nota, no modo como você trata as pessoas, você ensina para os seus filhos. Como é que você trata gente que te serve? Como é que você trata uma pessoa num balcão? Como é que você trata as pessoas por quem você passa, que são serventes, não é? Estão servindo naquele lugar onde você passa? Como é que você trata pessoas de níveis sociais diferentes do seu, principalmente se forem níveis sociais inferiores ao seu? Essa maneira como você trata as pessoas, de você não se julgar superior aos outros, isso ensina mais para o seu filho do que suas palavras. Cuidado, aliás, esse é um conselho muito interessante. A Magda é uma grande educadora, gosto demais do modo como ela educou nossos filhos, e é uma excelente professora também, e eu acho ela muito sábia na maneira de educar. E eu perguntei para ela alguma dica que talvez eu precisasse dar aqui. Ela falou, tem uma sim. Cuidado com conversas precoces sobre namoro e sexo perto das crianças. Nós temos crianças hoje que estão sendo despertadas prematuramente para uma vida sexual. E um detalhezinho também, cuidado com o que você assiste perto delas. Aquilo pode despertar, nós temos já fatos de crianças que já estão se interessando pela pornografia. Por quê? Porque vê cenas com os pais, vê situações com os pais. E os pais às vezes não sabem como tratar isso, como separar as crianças de conversas. Crianças tão novinhas e já falando de tantas coisas que não são apropriadas para a idade delas. Então, pais, preste bem atenção no seu comportamento, ele fala muito mais alto que as suas palavras. Provérbios 22:15, não está na sua apostila, anote aí, diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que fazer quando meu filho é desobediente? Ele precisa ser corrigido. Mas como nós percebemos que tem mais pessoas desmedidas com relação à correção dos filhos, nós instruímos que o seguinte, o termo fala a vara da disciplina. Então o importante é a disciplina, é o ensino, é a correção que você dá. Então, às vezes, bater no filho não resolve. O que resolve é ele entender o mal que ele fez. O que resolve mais? Seu filho aprontou coisas através do celular, ou cabulola para ficar no celular, ou brigou com alguém no uso ali do celular. O que você deveria fazer? Tira o celular dele, acabou. Tira. É disciplina. Você vai discipliná-lo exatamente no lugar onde ele cometeu aquilo que foi impróprio. Então, é importante a gente ter disciplina dentro de casa. Disciplina de limites, disciplina de isso você não vai fazer, disciplina de você vai ficar sem fazer tais coisas, disciplina de não tá bom o seu relacionamento com tal pessoa, sua amizade com fulano, porque vocês andam brigando muito, você vai ficar um tempo sem se ver. Então, são disciplinas que você coloca sobre a vida da pessoa e sobre a vida da criança. E eu realmente não aconselho os pais disciplinarem batendo na criança, embora eu mesmo tenha praticado isso poucas vezes, mas o fiz com orientação. Eu chamava a criança, conversava olhando nos olhos, dizia por que ela iria apanhar, apanhava no bumbum, né? Era ali o lugarzinho certo de bater, batia ali e instruía bem claro, entendeu, entendi, não faça mais, se fizer de novo vai apanhar de novo. Não vou fazer mais, não fazia e acabou. Então, eu acho que tem medidas sobre isso e também tem idade para se fazer isso. Aliás, meu querido, se você não formou o caráter do seu filho até seus 3 anos de idade, mais ou menos 4 anos, esquece. Dali em diante, meu querido, é só correção. Não é correção de vários, estou falando, correção sua, da maneira de você tratar seu filho. Aí vai começar a te dar problema. Então, instrui a criança desde cedo. Fale com ela desde cedo. Eu percebo algumas crianças que até passam na internet, as pessoas pegam a criança falando, eu falo, essa daí viu em casa a mãe fazendo. A mãe fala desse jeito, ela está imitando a mãe. Então, deixa a criança ser criança, dá espaço para ela. Então, meu querido, pega um desses textos, decore, guarde no coração, porque a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não errar o caminho, ou seja, para não pecar contra ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.